Olá, o Senado Federal se prepara para analisar as propostas de reforma política que estão vindo da Câmara dos Deputados. Já aqui na casa, uma comissão a ser instalada e quem preside a comissão é o vice-presidente do Senado Federal, o senador Jorge Viana. E é com ele que a gente conversa agora sobre o assunto. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no Argumento. Prazer meu. Está aí um assunto que a sociedade inteira está de olho, numa expectativa grande. O senhor é um otimista dessa situação? Acha que agora, apesar desse tema tão recorrente, reforma política, há uma possibilidade da gente aprimorar essa representatividade? Olha, eu tenho que ser otimista por ofício. Estando na presidência da comissão, né? Na presidência da comissão, eu tenho que acreditar. Mas eu confesso assim, eu estou desde 2011, quando comecei meu mandato, tentando dar uma contribuição. Tenho 6 propostas assim, que vão na essência, no âmago do que eu entendo que deveria ser a base de uma reforma política e não tive muito sucesso. Agora o meu papel é outro. O presidente do Senado me designou presidente dessa comissão, o relator, o senador Romero Jucá, instalamos a comissão e estamos trabalhando. O desafio é enorme, é buscar algum consenso, porque se não tiver o mínimo consenso, não tem votação. O presidente Sarney tinha criado uma comissão, eu fui membro daquela comissão há 3 anos atrás, e agora a Câmara está votando um conjunto de mudanças na Constituição que estão atreladas a uma proposta de emenda de 2007 do senador Marco Maciel, todas estão vinculadas a isso, e que eu entendo não entram na substância da reforma política, que essencialmente deveria ser financiamento de campanha, fortalecimento partidário, para a gente resgatar a credibilidade da democracia representativa, dos mandatos e também tirar essa insegurança jurídica que uma lei que deixa muitas margens permite, especialmente até mesmo o próprio judiciário de sair legislando quando a prerrogativa é do Congresso. Então, acho que nós não estamos fazendo a nossa parte e criando um problema para que outros possam agir como parlamentares fossem. E o pior dos mundos, essa é uma tarefa que é exclusiva do Congresso Nacional e veio do clamor das ruas de 2013. A população foi reclamar dos partidos, dos políticos, do jeito que a política tem sido conduzida no Brasil e nós não demos resposta até agora. Senador, o senhor acha que os temas da reforma política eles estão tratados muito estagnados e muito segmentados, muito fatiados? Falta uma visão global para esse trabalho, trabalhar essa questão como um todo e não ponto a ponto? Esse é um dos problemas? Os interesses são muito difusos, é como se fosse uma disputa onde só quem, pegando a analogia com futebol, todo mundo é um técnico. Então não tem nem jogador. Todo mundo se sente um especialista na área, tem uma opinião diferente e com isso nós perdemos. Reclama-se que a presidenta Dilma tem uma baixa popularidade nesse momento. O executivo executa coisa. Eu acredito que ela vai recuperar a credibilidade. Agora, a do Congresso é pior do que a do executivo. E melhora... E aqui, com o aprimoramento da representatividade. Com uma boa agenda legislativa de trabalho. Nós aqui no Senado, sou vice-presidente, nós temos tentado fazer esse trabalho. Nós fizemos um trabalho de economia de recursos, de transparência. Eu tenho muita satisfação de estar na mesa diretora. O presidente Renan tem sido muito firme nesse aspecto. Agora, e por que a política segue sendo algo com baixa credibilidade? E vivemos um momento, desculpa interromper o senhor, de protagonismo do Congresso Nacional. A relação entre o Executivo e o Legislativo também está diferenciada nessa legislatura, né? É verdade. Agora, de nada adianta se a gente seguir tendo um desprestígio, a população confiando cada vez menos na classe política, os partidos enfraquecidos. Então, fortalecer partidos, trazer um regramento para a atividade política partidária que possa tirar o poderio econômico do dinheiro, que possa fazer com que as pessoas digam, poxa vida, essa é uma atividade realmente nobre. Fica parecendo que não é. Todas as mudanças que o Brasil experimentou nos últimos anos com o governo do presidente Lula foi graças à política. A população deu oportunidade para o Lula, virou presidente e ele promoveu mudanças, mudou a vida de mais de 40 milhões de brasileiros para melhor. Agora, do jeito que nós estamos, fica parecendo que todas as mazelas que a gente tem é culpa de quem tem um mandato parlamentar. Eu acho isso não só incômodo, como muito ruim. Mas
não tenho como negar que a culpa é nossa. A culpa é dos congressistas, que não é o executivo que faz reforma política, nem o judiciário que faz, é o Congresso. O Congresso não faz. Nós vamos seguir perdendo prestígio e respeito junto à população. Voltando ao paralelo do futebol, é difícil também para quem está jogando mudar as regras do jogo onde conseguiu ser escalado para o time? Pois é, mas aí, veja só, tem gente que se acomoda, se sente proprietário dos mandatos, aí não quer que as regras mudem, porque se mudar pode ser ele o mudado. Isso não é bom. Algumas mudanças nós temos que fazer no tempo. Tem que ter tempo de entrada em vigor para que você não mexa nas regras do jogo com o jogo em andamento. Agora, nós temos mais de 30 partidos. Isso é um absurdo. Tem mais de 30 sendo inscritos e querendo virar partidos também. Isso não tem como. Isso desmoraliza a atividade partidária. Tem que ser fortalecida a atividade partidária. Nós temos um abuso na hora das eleições. Os programas televisivos são superproduções hollywoodianas, sabe? De Hollywood. São coisas de centenas de milhões. Isso nós temos que eliminar, encontrar algum jeito de fazer com que tenha uma coisa mais verdadeira. Os parlamentares, por exemplo, parlamentares aparecer de cara limpa, falando de suas propostas. Nós podemos encurtar o período das eleições, não para falar menos disso, não, é para que a gente também não tenha um consumo, porque a eleição é um momento muito importante, se decide, mas depois tem que vir o trabalho, né? Nós temos algumas mudanças que, mesmo não implicando em mudança na Constituição, poderiam melhorar muito. Por exemplo? Nós temos, eu mesmo tenho feito modificações no sentido de fortalecer partidos. Você tem que ter fim das coligações, por exemplo. Esse é um fim das coligações. Pelo menos o discurso ficou mais coerente. E aí você poderia também fazer algo. Bem, hoje, as sobras partidárias, um partido pequeno que não consegue coeficiente eleitoral, aqueles votos são perdidos. Ele tem que ter coligação. Nós vamos dizer, está proibida a coligação proporcional, mas o partido, mesmo que não alcance o coeficiente, eu tenho um projeto de lei nesse sentido, ele vai disputar as sobras e pode até eleger um parlamentar sem um coeficiente. Você faz um movimento com duas mãos. Então, é possível ter melhoras. O próprio ministro Toffoli deu uma entrevista muito interessante. Eu, particularmente, acho que a mexida no Código Eleitoral, nas leis das eleições, é mais fácil de nós viabilizarmos aqui. Mas, como presidente da comissão, presidente Renan, nós estamos puxando para a presidência do Senado, as reuniões na sala de audiência da presidência do Senado, para ver se a gente consegue ter um mínimo de consenso com os colegas. E aí são dois caminhos. Pegar todas as matérias que estão tramitando no Senado e ver o que é possível ter consenso sobre alguns pontos, e depois do dia 15 de julho, vamos ter que apreciar o que está vindo da Câmara. São dois movimentos que nós temos que fazer. Agora, tomara que as coisas não fiquem pior do que estão. Senador, e aí nesse sentido, já teve entrevistado nosso aqui no Argumento, por exemplo, que defendeu o seguinte: há que ter a presença nesse debate dos presidentes de partido, por exemplo. O que está faltando para a reforma política andar é um maior envolvimento de agentes que são desse cenário e que fazem a diferença na hora de fazer isso andar. Mas será presidente de partido, o senhor concorda com isso? Será que isso não é pôr mais técnico num jogo que não tem, que já tem técnico demais? Eu acho que assim, proposta nós já temos. Tem países que experimentaram já de tudo, né? Eu acho que a gente já tem elementos de sobra. O problema é olhar de tudo que nós temos de proposta aqui no Senado, o que é que pode gerar algum consenso. Esse é o meu trabalho, presidindo a comissão. Eu acho que esse é o trabalho que o relator Romero Jucá também podíamos buscar. Presidente Renan, que é isso? Vamos pegar o que há aqui e vamos trabalhar aquilo que possa vir um consenso. Proposta de mudança na Constituição, fim da reeleição e tudo mais, são 2 turnos, quórum qualificado, uma decisão complicada, alguém pode exigir que ele tramite nas comissões. Então, algumas matérias a gente pode trazer da comissão para o plenário, outras eu não acredito que seja possível. Então, é incrível como nós temos, como se diz, a faca e o queijo na mão e não conseguimos produzir nada no que diz respeito à reforma política. Por isso que eu digo, eu tenho a obrigação de ser otimista, vamos tentar, antes do recesso, votar algo que possa dar uma resposta positiva para a sociedade. Nosso tempo está esgotado, mas ainda mais uma perguntinha. Questão de horizonte, dinâmica de trabalho. Na sua concepção, o que vai ser a agenda de trabalho? Essa discussão, esse consenso se constrói em quanto tempo? Olha, o presidente da Câmara pediu
prazo até meados de julho para que ele possa votar o segundo turno daquilo que eles estão apreciando lá. Isso é uma coisa. Tá. Nós vamos começar a trabalhar e a deliberar, inclusive antes de meados de julho, sobre o que nós temos de matéria aqui, e eu acho que poderia ter um entendimento entre as duas casas, a gente fazer o papel trocado. A Câmara manda o que está votando, nós mandamos algo, e ficar a Câmara de apreciar também o que o Senado está votando. E o Senado, como casa revisora, eu acho que tem que fazer algumas correções. Mudar a idade do candidato a governador de 30 anos para 29 anos, o que é que isso tem a ver com reforma política? Essa é uma mudança à Constituição que está sendo feita trabalhosa, nas medidas. né? Com todo respeito ao que a Câmara está deliberando, tem coisas que não tem nenhum sentido. É o que eu chamaria de perfumaria, Tá. e não de alguma essência que possa melhorar o respeito da sociedade com a atividade parlamentar ou política de mandato. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Lembro a você que esse é o programa Argumento e que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 22 11. Agora quer rever esse ou outro dos nossos programas? senado.leg.br/TV. Até a próxima.